Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal da American Trading Academy. Dia 10 de outubro, uma semana depois do primeiro turno das eleições, e deu uma mexida no mercado semana passada, hein? Como comentamos, realmente deu uma mexida. Vamos ver aqui o que aconteceu. Inclusive, não perca, aqui em Petro eu fiz uma operação procurando ganhar nos efeitos da eleição, né? Associado à visibilidade gráfica. E deu apenas 75% de ganho em uma semana. Né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa operação quando chegarmos em Petro. Tá, okay? Então fica com a gente aqui porque é bem interessante. Vamos lá. O índice Bovespa, aliás, tem que mudar primeiro aqui, né? Vamos lá, ok, agora sim. Índice Bovespa. Eu tirei o índice futuro, tá? A maioria das pessoas não mexe com o índice futuro e ele dá mais ou menos a mesma coisa do que o índice Bovespa. Então, para a gente procurar ter um pouco menos de tempo nesses nossos vídeos, otimizar um pouco mais, eu tirei o índice futuro. Vamos falar só do índice Bovespa. O que aconteceu na segunda-feira, dia 3 de outubro, depois de conhecido o resultado do primeiro turno, pelo menos a essência dele, né? Olha só, durante a manhã o índice fez um aumento bastante significativo. Tá? Ele aumentou aí 4,77%, né? São 5 mil pontos, né? 5 mil pontos. Vou fazer a continha para vocês verem aqui, bem arredondada, né? Bem arredondada, olha só. 5 mil pontos vezes 0,2, que é o que vale cada ponto, vezes um contrato de mini índice. Né? Se eu estivesse operando mini índice futuro, vocês teriam feito R$1.000. Tá? Com uma mão leve, né, de 10 contratos, teriam feito R$10.000. Então, só para vocês terem ideia do que significa um movimento desse daqui quando se opera no day trade um mini índice. Ok? Claro que ele não foi bonitinho assim, foi cheio de solavancos e era preciso ter uma certa confiança no que estava fazendo, mas ele não voltou, não teve vela, não teve pavio para baixo. Ele simplesmente abriu e foi embora. Durante o meio do tempo ele foi e voltou, foi e voltou. Então era questão de deixar um stop razoável, dava para aproveitar e navegar tudo isso daqui. No meio-dia às 3 ele deu uma parada, como é típico do índice, e depois ele avançou mais um pouquinho até as 5 horas da tarde. Fantástico esse dia aqui para fazer muito dinheiro. Nesses dias aqui, a gente tem que fazer muito dinheiro. Não tem outra coisa. Tá? É o dia que às vezes salva o mês, às vezes salva o trimestre. Certo? Então, olha só, depois da eleição houve uma empolgação, o índice andou redondinho e depois ele basicamente lateralizou com ligeira alta. Né? Foi um salto grande, ele não caiu, ele sustentou esse nível de preço, né? Mas deu uma lateralizada só no final aqui da sexta-feira, à tarde da sexta-feira, que ele deu uma caída. Mesmo na manhã ele não caiu, ficou em dúvida, né? Tem vários candles aqui pequenos, ou seja, mercado em dúvida do que fazer. O principal efeito dessa subida do índice e de diversos ativos da bolsa que tem correlação com os efeitos dessa eleição, nos parece que se referem a dois principais motivos. Primeiro, o Congresso que foi eleito, né, um Congresso muito mais liberal, como a gente não tem há 50 anos, o que pode efetivamente facilitar uma série de coisas para o mercado financeiro, né, com eventuais privatizações, etc. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas o candidato que está em primeiro lugar no primeiro turno não vai privatizar nada, pelo contrário, ele vai querer reestatizar alguma coisa. Né? Porém, quem decide isso é o Congresso. Tá? Mesmo que o candidato vire presidente e ele vete, o Congresso que aí está tem condições de derrubar qualquer veto. Qualquer veto. Então, é um Congresso liberal, como a gente nunca teve. Então, se o primeiro colocado
no primeiro turno, que tem uma visão estatizante, ele não repetiu o que ele fez nos seus 2 mandatos, né, de comprar o Congresso a torto e direito, né, vide mensalão e outros aí, outros processos rodados na justiça. E ele não conseguir fazer isso, não vai fazer mais nada. Tá? Se, por outro lado, o atual presidente, segundo colocado no primeiro turno, conseguir reverter, o que é bem difícil reverter a posição do primeiro turno para o segundo turno. Mas se ele conseguir, né, ele terá um Congresso onde ele vai conseguir fazer tudo que ele quiser, tá? E que esteja alinhado com o programa dele, né, e com o programa do Congresso. Então, assim, a gente está numa situação única, né, para definir um governo liberal ou um governo estatista que não vai conseguir atuar se for estatista. O Congresso, do jeito que está aí, né, se continuar alinhado com os princípios liberais que o norteiam, né, que o elegeram, não vai deixar acontecer nada disso. Certo? Então acho que em grande parte é essa empolgação do mercado. Tá? Diminuiu bastante a distância que havia entre o primeiro e o segundo colocado em relação às pesquisas. Torna possível a virada, mas é bem difícil. Virar assim é bem difícil. Mas o Congresso já assegura os próximos 4 anos de uma visão liberal. Tá? Então vai ser inédito isso que a gente vai viver a partir de 1º de janeiro. Aliás, o Congresso assume em fevereiro. Tá? Então, a partir de 1º de fevereiro. Ok? Então, assim, tem muito que rolar nesse mês de outubro. Né? A gente vai ter, além desta, mais 3 aberturas semanais. E pode se preparar porque vai ser agitado. Pelo menos é assim que eu acredito. Ok? Então, subiu a bolsa e lateralizou, não caiu. Se não acontecer nada que a faça cair nas próximas semanas, a tendência, em minha opinião, é que ela continue um pouco lateralizada. Ela deve corrigir um pouco, porque o gap foi grande, o salto foi grande. O convergente divergente indica uma possibilidade de correção, né? Ele está em baixa, desacelerando e em baixa. O RSI está fechando, ainda não cruzou, mas está fechando. Né? O RSI principal normalizado está caindo, as médias estão fechando. Então, a possibilidade para a próxima semana, para esta semana que se inicia, né, 10 de outubro, é que ele ainda caia mais um pouco. Eu não acredito que ele caia abaixo dos dentes do crocodilo. Abaixo dessa linha aqui eu acho muito difícil, a não ser que aconteça algo inusitado. Vamos continuar aqui. O S&P, o índice americano, ele começou a semana dentro daquela faixa de variação que ele já vinha tendo, se bem que a gente já via que o convergente divergente estava aliviando, apesar de desacelerando. Né? O RSI não mostrava grandes possibilidades de crescimento, mas ele deu uma reagidinha na segunda-feira, deu um salto na terça-feira, né? Esse salto aqui foi mais surpreendente, né? Mas ele não conseguiu sustentar um movimento acima das bandas de Bollinger e da mandíbula do crocodilo. Foi muito. E aí ele ficou transitando aqui, lateralizado, e caiu, corrigiu na sexta-feira. Né? Apesar do resultado do payroll, que é o índice de empregos americanos, o principal índice de empregos americanos, mostrar que existe crescimento. Né? Ou seja, existe sustentação para, na minha opinião, um novo aumento da taxa de juros no mercado americano. O que pressiona a bolsa para baixo. Então, sexta-feira, veio a correção. Okay? Nasdaq continuou naquela lenga-lenga, né? Sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho, cai. Não passou da mandíbula do crocodilo. É difícil, o mercado está fraco na tecnologia, né? Que são as principais ações que são negociadas na Nasdaq. Ela está numa banda lateral entre a mandíbula e o Bollinger. Tá? O que aconteceu aqui? Ela bateu em Bollinger, ela deve, nessa semana, começar a corrigir. Começar a corrigir para cima, melhor dizendo. E deve chegar aqui até mandíbula do crocodilo de novo. Tá? A indicação do RSI normalizado, o RSI em si é
ligeira alta, mas as médias queda. O convergente divergente queda. Então, assim, ele está no momento fraco aqui embaixo, ele pode lateralizar mais um pouco, mas eu acredito que durante a semana ele deve retornar em direção à mandíbula do crocodilo. Tá? E deve atingir, ele tem atingido, né, uma vez por semana lá. Aqui ele não atingiu, mas atingiu um ponto mais baixo. Aqui ele voltou muito pouco, tá? Mas aqui ele fez uma elevação lá pela quarta-feira, quarta, quinta-feira, é o que deve acontecer de novo nessa semana. Tá? Não há nenhum indicativo de que algo diferente pode acontecer. Se acontecer alguma notícia extraordinária, alguma situação extraordinária, né? A gente tem, por exemplo, a OPEP pensando em pressionar o preço do petróleo para cima, né? Reduzir um pouco a produção para pressionar o petróleo para cima. Isso tem naturalmente um impacto no mercado acionário americano e mundial. Então, dentro desse contexto, pode ser que alguma coisa mude na semana que vai entrar. Mas daquilo que a gente pode ler neste momento, vai continuar nessa lenga-lenga. Tá? O mercado americano continua lateralizado ligeiramente para baixo. Agora, ele tem cheiro de estar chegando no fundo. Olha aqui, o fundo de maio de 2022. Né? Vamos fazer aqui na S&P. S&P tem uma... Olha só. Essa daqui é junho de 22. E onde que tem umas baixas aqui? Em 2021. Né? Fevereiro. Aqui, outubro de 2020. Certo? Ele foi bem e começou a cair depois. Então, assim, ele está batendo aqui num suporte. É bem possível, né? Existe possibilidade de que ele faça um retorno. Mas precisa ter motivo para isso. O mercado americano tá fraco em termos de bolsa. Dólar. O dólar, como o índice subiu, o dólar caiu. É natural numa situação dessa, né? O dólar deu uma despencada forte, né, na segunda-feira, logo depois das eleições. Se você tivesse entrado vendido na abertura, teria levado um calor aí de 40 e poucos pontos, 40 pontos mais ou menos, quase 50 pontos, mas poderia ter ganho 8 pontos, 80 pontos, aliás, 80 pontos. Vamos fazer a continha aqui de novo para vocês terem uma ideia. O pessoal do Day Trade me pergunta, então vamos lá. 80 pontos no dólar vezes R$10 por ponto teria sido R$800 nesse movimento aí. No índice deu 1.000, aqui deu 800. Geralmente, o movimento brusco do mercado, no índice dá para se ganhar mais. Tá? Só que aqui, se você oferece, por exemplo, com 10 contratos, que não é uma mão pesada para alguém mais experiente, teria feito R$8.000. Okay? Mas teria levado um calor de 50 pontos, que representa R$5.000. Então, assim, tem que saber o que está fazendo. Né? Aqui, ó, o candle subiu 5.000 pontos e voltou, né, em relação à abertura. Então, é questão de aproveitar o bom momento para isso. Tá? Depois, lateralizou dentro de uma faixa até razoável, né? Uma faixa aí de 100 pontos, mais ou menos. Então, dava para ganhar dinheiro todo dia aqui, certo? Agora, para quem não está interessado nisso, está interessado mais em movimentos mais longos, o mercado estava lateralizado. Não evoluiu muito e foi fechando. Está fazendo aqui quase que uma flâmula. Não é esse. Cliquei errado aqui. Quase que uma flâmula, olha só. Acabei apagando o outro. Certo? Se eu tirar esse daqui, que seria o mastro, colocasse por aqui, e ignorasse esse pontinho aqui, o que seria mais sensato, ele está cruzando.
Ou seja, ele está muito fechado, deve haver um movimento mais significativo ao longo dessa semana, para romper essa flama. É o que acontece naturalmente. O convergente divergente, ele está caminhando para uma elevação de preços, porém desacelerando. Dúvida. RSI normalizado está caindo e continua indicando queda. Então, o que parece indicar esta situação é que o mercado deve cair mais. O crocodilo está para baixo, exceto os respingos aqui que estão chegando na boca do crocodilo, no lábio do crocodilo. As médias estão para baixo. O mais natural, mesmo que ele suba um pouco, é queda. É isso que a gente pode esperar de acordo com essa visualização gráfica para essa semana. Ok? Milho. Milho, eu falei semana passada que ele estava numa lateralização muito intensa, que ele deveria estourar para um dos lados e que eu acreditava mais num estouro para cima. Aconteceu o contrário, a gente não acerta todos, ele estourou para baixo e foi um estouro forte. Né? Se a gente pegar mais ou menos na faixa aqui que ele estava, nesse mínimo aqui, ele chegou a dar aí 2,40. 2,40 vezes 450 por ponto seriam R$1.000, tá? Por contrato operado. Então o que acontece? Ele de fato ele rompeu aqui forte, né, e ele sustentou esse rompimento, foi e depois lateralizou. Tá? O que está indicando agora, olha, desde aqui, deste ponto aqui, quando ele acabou o movimento mais intenso de vermelho, ele começou a acelerar com o movimento ainda em andamento. Então, na verdade, era uma desaceleração. Mas esse movimento chama-se de aceleração. Ele está virando para alta. Ele foi lateralizando e começou a virar para alta. O RSI normalizado, ele fechou as médias, estão cruzando para positivo, tá? Apesar de ainda estarem no campo negativo, no Fibonacci de 618. Né? Esse é um ponto legal de aplicar Fibonacci do indicador, porque você consegue ver mais ou menos onde estão os pontos de virada, né? E aqui ele está virando justamente em cima do 61,8, né? Que é um ponto notável de Fibonacci, e o NRSI para cima. Então, ele deve ainda ter uma correção, mas com um movimento desse daqui, eu acredito que ele vai para baixo de novo. Ele vai corrigir, está parecendo que a correção deve ultrapassar o lábio e chegar nos dentes do crocodilo, tá? Ou próximo dele, e cair de novo. É isso que me parece que vai acontecer. A banda de Bollinger está fechando, apesar de ela estar bem aberta, ela está fechando, relativo à média ela está fechando. Tá? Esse é o legal das cores, porque dá para perceber que está fechando, né? Pela cor, porque visualmente parece que está abrindo. Certo? Então, assim, ele está diminuindo a volatilidade, né? Fechando a banda, diminuindo a volatilidade, está se acalmando, está corrigindo, e ele deve ter um outro impulso de baixo. Esse seria o caminho natural. E por esse tipo de movimento que eu vou esperar nessa semana. Ok? O Hashi, que é uma composição de Bitcoin e Ethereum, continua lateralizado. Não tem nada para dizer aqui para fazer. Aqui é observar. Tá? Não operar também é operar. Tá? Por quê? Porque você está vendo que não está acontecendo nada e você fica de fora. Tá? É isso que tem que ser feito nesse momento com o mercado cripto. Tá? A não ser que você faça day trade, aí você pode pegar movimentos mais curtos. Mas para quem está em uma visão mais de swing trading, esquece. É melhor não mexer nesse momento porque o mercado não tem movimento. A não ser que aconteça alguma coisa marcante essa semana, ele está parado, está lateralizado. Não é o momento de se mexer com isso. Ok? Bolsa de valores. A ação da Bolsa de Valores. Né? Deu um salto, né? Diferente do índice, ela começou lá em cima. Eu tinha comentado isso na abertura mensal de quarta-feira, né? Porque é o mercado financeiro. Na terça-feira ela deu outro salto. Né? Continuou aumentando mais um pouquinho dentro da faixa do primeiro candle da terça-feira, e aí lateralizou. Está fazendo aqui uma bandeira, uma flama. O convergente divergente está fechando, caindo, e o NRSI, apesar de estar ainda para cima, razoavelmente para cima, ele está fechando, né? As médias estão fechando. Então,
o momento agora é de lateralização para ligeira queda, mas não é de uma queda forte. O movimento da ação da bolsa é lateral para alta. Então, fiquem atentos porque pode aparecer oportunidade nessa semana. Eu acho que ela deve cair até, pelo jeito que eu estou vendo aqui, deve cair até o lábio do crocodilo, talvez um pouquinho só mais, não deve chegar no dente do crocodilo e deve voltar a subir ou estabelecer uma banda aqui e ficar lateral. Certo? Então aproveitem, se vocês trabalham em momentos, né, em períodos mais curtos, aproveitem essa semana porque deve aparecer alguma coisa para se fazer aí. Vamos ver então aqui Vale. Né? Vale, ela já tinha reagido antecipadamente à eleição. Na eleição ela continuou, foi embora. Eu acreditava que ela deveria dar uma lateralizada, mas tudo era possível com uma eleição dessa. E ela foi embora. Certo? E só lá no meio da semana que ela segurou um pouco, fez uma correção. Né? Uma correção até o lábio do crocodilo, que foi o que eu acabei de dizer que deve acontecer na ação da Bolsa. De terça, aliás, na sexta-feira, ela teve uma variação forte de manhã e uma queda. Né? E ficou em dúvida no final da tarde. Por enquanto ela está parada aqui, convergente divergente indicando queda, porém com uma ligeira aceleração, o RSI indicando virada para baixo. Então, o que parece é que ela deve permanecer lateralizada ou cair mais um pouco, talvez até o dente do crocodilo. Mas eu acho que corre risco dela não chegar aqui. Ok? Vamos ver agora Petrobras. Petrobras abriu um gap. Eu falei na semana passada, Petrobras vai abrir em gap na segunda-feira para baixo ou para cima. Ela abriu para cima. A leitura do porquê disso eu já falei lá no índice. Né? O Congresso é um Congresso extremamente liberal, o mais liberal que a gente teve nos últimos 50 anos ou mais. Então, tudo indica que ela tem chances de encontrar e de continuar encontrando um mercado propício para ela. Tá? Tenho minhas dúvidas, porque depois da Lava Jato, se ganha o primeiro colocado, vai ter muita guerra aí. Mas enfim, é o que tinha para acontecer. Eu fiz uma operação aqui, na sexta-feira, tá? Quando eu vi esse movimento aqui, eu falei, essa Petrobras eu acho que vai ter um gap para cima, e eu vou navegar esse gap para cima. Tá? É uma operação de uma semana com derivativos, chamados opções. Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma compra aqui na sexta. Na segunda-feira, com este salto, ela já foi, como vocês estão vendo aí, 40 e tantos por cento. Tá? Já na terça-feira, ela fez mais um avanço. Tá? Na quinta-feira, ela retrocedeu um pouco. Talvez o efeito disso daqui foi aparecer aqui. Na sexta-feira, ela quase bateu o objetivo que eu tinha, de 75%. Né? E corrigiu um pouco. Quando ela começou a corrigir aqui, eu decidi desmontar. Como que eu fiz um negócio desse? Eu vou gravar um vídeo específico que vai ao ar na terça-feira de manhã, explicando o que eu fiz. Então fica ligado no canal, porque eu vou mostrar qual foi o meu racional aqui para ter como objetivo que ela chegasse aqui, e ela chegou. Tá? Tinha mais um pouquinho para chegar, porque o objetivo seria aqui na banda de Bollinger, próximo da banda de Bollinger com essa linha aqui. Né? Faltou um pouquinho, só que ela voltou. Eu vi que o fluxo negativo estava expressivo, e aí eu decidi desfazer a operação, tá? Garantindo aí mais de 70% de ganho. Isso é uma operação avançada, não é para quem está começando, mas é algo possível que ensinamos em cursos de aperfeiçoamento mais avançados da American Trading Academy. Okay? Então, o que aconteceu com a Petrobras essa semana? Ela deu um salto, né? O salto foi forte. Né? Na terça-feira ela abriu em gap de alta de novo. Né? Aqui ela abriu em gap de alta em relação ao fechamento da sexta-feira, subiu, corrigiu, quase que voltou ao início do dia, subiu de novo.
Na terça ela abriu lá em cima, abriu aqui. E aí ela corrigiu, caiu, caiu, caiu. Certo? Na quarta ela abriu em alta de novo, alta, e ficou em dúvida. Na quinta ela continuou alta, na sexta de manhã ela foi em alta de novo, e aí ela estava chegando aos seus limites já, né, os limites que eu entendia que ela iria corrigir. Ela poderia ter ido um pouco mais, mas ela começou a corrigir antes. No que ela começou a corrigir antes, eu preferi sair. O que ainda deve acontecer com o Petrobras nessa semana que se inicia? Convergente e divergente para cima, com ligeira desaceleração. O RSI mais ou menos, né, porque ele está fechando. Então aqui está difícil, ele está bem lateral, está difícil dizer o que ele vai fazer, mas está caindo, está perdendo força. Então o mercado perdendo força. O que eu acredito que vai acontecer? Ela vai dar uma lateralizada e depois pode subir mais um pouco. Mas primeiro ela vai dar uma lateralizada, e essa lateralizada é que vai definir o caminho que ela vai seguir. Se ela vai ter uma correção mais forte ou não. Eu não acredito que ela caia abaixo desse mínimo que ela fez durante essa semana. Não acredito. Nem que ela feche, ela pode até fechar o gap, mas que ela não fechar esse gap aqui, não fecha. Ela pode voltar para esse início aqui. Talvez um pouquinho mais, mas não acredito que ela volte abaixo para este nível de preço da semana passada. Ok? Então, na minha visão, ela deve corrigir. Se ela estiver batendo aqui no lábio do crocodilo, eu vou começar a pensar em montar outra operação para navegar a alta dela. E quanto mais ela chegar perto do fim de outubro, mais ela vai mostrar se existe uma nova possibilidade de ganhar outros 75%, 100% com operação com derivativo. Tá? Isso a gente vai ver lá para frente. Ok? Banco do Brasil. Ele teve também um salto fantástico, só que Banco do Brasil não se beneficia tanto nem de um governo nem de outro. O governo atual ele não pretende, e já deu sinais claros de que não pretende tornar o Banco do Brasil um banco mais aberto, né, mas talvez até privatizá-lo. Né, e o primeiro colocado no primeiro turno, que já foi presidente nosso, né, ele vai se aproveitar do Banco do Brasil se ganhar a eleição, como já fez. Então, na minha opinião, isso aqui foi empolgação. Tá? E isso acabou acontecendo na terça, mostrando-se verídico na terça-feira. Despencou. Quase voltou. Na verdade, ele chegou a interpolar com o preço da semana passada. Não tanto assim, ficou um gapzinho aqui. Segurou. Depois ele voltou a melhorar de novo. E essa sexta ele teve uma excitação aqui. Né? Mas olha só, convergente e divergente fraco. RSI lateralizado. Não mostra muita possibilidade de ganhos. Na minha opinião, ele vai ficar lateralizado, ligeiramente para o alto, mas lateralizado. Isso que eu acredito que vai acontecer com o Banco do Brasil ao longo dessa semana. Itaú. Itaú também deu um salto, né, foi expressivo, e lateralizou, basicamente lateralizou e depois corrigiu. Quinta-feira, na sexta ele deu uma recuperada. Convergente e divergente está em queda. A aceleração está em queda, mas já está num limite, ela deve começar a acelerar. O RSI normalizado virou para baixo. Então, minha opinião, lateralização. Pode até ter uma ligeira queda. Não acredito que caia abaixo da mandíbula do crocodilo. Ok? Não acredito que caia abaixo dela. O mercado vai estar provavelmente um pouco mais forte essa semana. É uma semana ainda de composição política, né? Vai ter muito agito em outubro, né? Então a primeira semana foi de recomposição, análises e tudo mais. A segunda semana deve ser uma semana morna. E a terceira semana deve começar a acontecer alguma coisa. Nessa segunda já deve começar a sair algum tipo de pesquisa, o maior número de pesquisas. Então vamos observar o que vai acontecer. Tá? Vai ter muito trading nesse mês, né? Operações de curto prazo. Certo? Não necessariamente no day trading, também vai ter, mas operações de curto prazo. Isso vão acontecer toda hora. Então o Itaú, minha visão é que ele deve continuar lateralizado numa bandeira aqui. Tá? Bandeira aqui, ó. Por aqui.
e por aqui. Tá? Ele vai continuar nesse meio aqui. Tá? Flâmula, na verdade, porque está fechando. Ok? Não acredito que ele deva sair. Mas tudo é possível, tá? É um mês volátil. Via, foi maravilhoso o movimento da Via, né? Deu um salto, continuou na quarta-feira, deu uma corrigida, mas retomou na própria quarta-feira e foi embora. O que está acontecendo com Via nesse momento? Ela está quase no limite do movimento que ela aguenta fazer em termos gráficos. Chegou muito próximo da terceira volatilidade, não passa da terceira volatilidade. A terceira volatilidade precisaria abrir. Bollinger já abriu mais do que a terceira volatilidade. Então, se a terceira volatilidade abrir, ou seja, se houver mais volatilidade nesse movimento com força crescente, ele vai abrir. Ela vai abrir. Então, pode ser que ela continue para cima. O momento agora aqui é de lateralização. Quinta-feira ela deu uma lateralizada, sexta-feira ela ficou lateralizada o dia todo. Convergente divergente. Ele está indicando ligeira alta, mas olha só como ele está paralelo ao eixo. Não mostra força de movimento. O RSI ele está meio horizontal também, as médias estão meio horizontais. Então, o mais provável é que ele comece a semana lateralizado. Tá? Ele vai ter que dar uma corrigida, talvez até aqui o lábio do crocodilo, para poder ganhar impulso, para poder ir para cima novamente. Não acredito em queda. Tá? Aqui é realmente, bateu no lábio do crocodilo, estou pensando em entrar. Entrar comprado, obviamente. Ok? Ambev sofreu essa semana. Sofreu. Bom, ela sofreu primeiro, né, do bom sentido da palavra. Teve um crescimento forte na segunda-feira. Na terça-feira ela abriu com um gap lá em cima. Inexplicável esse gap aqui. E corrigiu logo depois, sem pavio, sem nada. Ela abriu muito alto e vendeu muito baixo. Provavelmente alguém, eu não olhei o fluxo, mas alguém pode ter colocado muito contrato para vender aqui. E o pessoal, empolgado com esse crescimento, foi atrás. Começou a pagar aquele preço. E aí ele foi tendo que baixar o preço quando começava a acabar o fluxo. E foi caindo na manhã. Ele deve ter desaguado tudo que foi comprado aqui. Mas enfim. Essas são as manipulações de mercado que só gente experiente consegue detectar. Depois ficou num vai e vem. Na quarta-feira também teve um novo movimento brusco para baixo. Com um movimento desse para baixo, com um movimento desse para baixo, a gente já, apesar dos indicadores estar mostrando alta, a gente já estaria pensando que o movimento deve ter mais caminhar para baixo. E aconteceu isso na sexta. Olha só. Duas baitas velas ou baitas candles desses de baixa. Não tem dúvida, gente, em algum momento ela vai cair mais até. E ela foi buscar a média de 233. Foi baixo, olha. Nenhum ponto aqui recente. Se a gente fechar um pouquinho, a última vez que ela bateu nessa média aqui foi em início de julho. Então foi uma queda significativa. Visão para Ambev para a semana? Queda. Lateralização ou queda. Não tem outra coisa a fazer. Dificilmente ela volta. Não há configuração gráfica, pelo menos no fechamento da semana, que mostre qualquer capacidade dela voltar a subir. Ela pode corrigir um pouquinho, mas cai de novo. Tá. JBS continua aquele movimento de queda contínua, né? Pouca expressividade, continua caindo. Eu até acho que eu vou tirar esse ativo para a próxima semana, porque está sem graça, né? Só cai. E sem movimento. Então, não está agregando nada para a gente. Provavelmente eu vou avaliar, mas provavelmente eu vou tirar esse ativo para a próxima semana. Eletrobras, ela navegou a empolgação do mercado também. E olha só, abriu num gap de alta pouco explicável na terça-feira e caiu tudo de novo. Na minha opinião, eu vou olhar o fluxo depois, ver se eu consigo comentar depois para vocês. Mas na minha opinião, isso daqui foi algum operador grande, ou alguns, né, desaguando ativo, porque percebeu que ele foi longe demais. Fez um duplo topo aqui, ó, duplo topo, e caiu. Porque, olha, abriu lá em cima, na banda. Isso daqui tá muito técnico para mim. Abriu aqui e foi entregando até quarta-feira, final do dia.
Daí a quinta-feira ele deu uma recuperada, sexta-feira deu mais uma recuperada. Se duvidar muito, daqui a pouco ela está chegando aqui e vai desaguar de novo. Atenção. Não me parece que a Eletrobras vai subir. Para mim tem gente manipulando o mercado aqui para ganhar um bom dinheiro. Então não sejam vocês que vão entregar dinheiro para eles. Aproveito para vocês ganharem junto. Ok? Então é isso. Essa foi então a nossa análise dia 7 de outubro da semana que passou, né, da semana pós primeiro turno. Esse mês vai ser agitado, e deve-se tomar muito cuidado para fazer qualquer tipo de operação, curta ou longa. Para operação longa, muito critério para entrar. Tá? Vocês viram que não está muito fácil, não. Não é um bom momento para se entrar ainda. O mercado esperadamente foi morno nessa primeira semana. Segunda semana ele deve começar a tomar uma tendência melhor conforme forem evoluindo as tratativas para o segundo turno. Evoluiu a perspectiva do segundo turno. Ok? Então é isso. Boa semana para vocês e até a próxima.